Esse vai ser mais um vídeo de produção narrado com detalhes. As peças de hoje são 2 canivetes LHC. Esse modelo é muito especial para mim porque ele tem a trava que eu desenvolvi. E como vocês podem ver, as duas peças saíram bem diferentes uma da outra. Os clientes escolheram ali detalhes diferentes, as duas peças foram encomendas, né? Não foram peças à pronta entrega para o nosso grupo. E um cliente escolheu a empunhadura em madeira com o clipe metálico, que é a nova configuração. E o outro cliente escolheu a empunhadura com fibra de carbono e com a bainha em Kydex. Um detalhe legal que eu não sei se vocês perceberam no começo do vídeo é que ambas as peças acompanham ali na caixinha um kit de parafusos extra. E esse kit de parafusos extra é um kit de parafusos em inox. Então o cliente pode trocar os parafusos ali e ter uma peça diferente, né, mudando os parafusos. Eu começo a produção fazendo o corte bruto de todas as peças e para isso eu vou utilizar alguns moldes que eu faço para fazer a marcação no aço ou no latão com um traçador de ponta de metal duro. Isso vai me deixar ali um risco visível mesmo quando essa peça aqueça. Tá? Se eu faço com um canetão, por exemplo, às vezes na hora que está usinando ali e está sempre molhando a peça para refrigerar e com aquecimento, o risco pode sumir. Dessa forma eu tenho um risco preciso para estar seguindo durante todo o processo de usinagem de contorno de ambas as peças. Eu faço o corte numa sala fechada da minha oficina e isso me proporciona uma vantagem bem grande, que eu posso, quando eu terminar esse corte, eu posso sair e tirar a máscara. Eu não preciso continuar com a máscara por conta daquele pó em suspensão, sabe? Então, quando eu termino o corte, eu saio dessa sala e tiro a máscara, né? A máscara de proteção individual. É importante, se você fizer esse corte na sua oficina e ela for aberta, você não tem ali uma salinha de sujeira, é importante que você continue com essa máscara, porque o pó continua em suspensão no ar mesmo, com a gente não estando ali cortando, né? A gente continua inalando esse pó. Então continue com a máscara, tá? E também utilizem todos os equipamentos de proteção individual, inclusive a proteção da máquina. É importante a gente trabalhar com essa proteção, porque se o disco se romper, ele não vai vir no nosso rosto, tá? E um outro detalhe importante, sempre façam os cortes em linha reta. Nunca trabalhe com corte em curva, porque senão vai forçar o disco e provavelmente ele vai quebrar. Para esse projeto eu utilizei o aço 5160 da Manchester Aços para fazer as lâminas de 4 mm de espessura. E eu vou usinar o contorno agora na mesa flat da minha lixadeira de cinta Guajuvira. É importante a gente trabalhar com o flat bem em esquadro, tá? Porque isso vai dar ali uma lateral bem maneirinha para a gente estar trabalhando depois, fazendo a traçagem de centro. Vai ficar tudo bem visível e bem alinhado. Então sempre deixem a mesa em esquadro para fazer esse trabalho, tá? E utilizem também lixas meia-vida. Como aí é uma peça um pouquinho mais delicada, eu estou utilizando uma lixa grão 100 ou grão 80 para tá fazendo essa usinagem, mas é uma lixa meia-vida, tá? Eu não utilizo lixas novas, porque é muito comum a lixa romper nesse processo. Em peças pequenas assim não é tão comum, tá? Mas em peças maiores, a gente trabalhando ali já em sequência uma da outra, é comum ela romper. Então, para evitar o desperdício, a gente é sempre bom utilizar uma lixa meia-vida, tá? Porque ali tem muito atrito entre o flat, entre a lixa, tem muita pressão sobre a emenda, então provavelmente ela vai romper, tá? É o processo que mais rompe lixa é esse daí. Então utilizem lixas meia-vida para fazer esse processo de lixar contorno e não fiquem com o corpo 100% na linha do flat. Sempre trabalhe meio de lado ali na lixadeira, para caso ela venha a romper, não te acerte. Ela vai passar na sua lateral assim, não vai acertar você. Tá? Agora uma dica super importante para vocês que procuram insumos para cutelaria. Se vocês procuram aço para cutelaria como 5160, inox 420, 1070, 15N20, dentre outros, vocês encontram na Manchester Aços. Se vocês procuram material para fazer os cabos das facas, como madeira de lei, madeira estabilizada, blocos de resina ou blocos híbridos, vocês encontram na Gavião Madeiras. Se vocês procuram maquinário para cutelaria, como forno de temperatura controlada, lixadeira de cinta compacta e profissional, vocês encontram na Guajuvira Equipamentos. Tudo para vocês fazerem as suas bainhas, como couro, linha, agulha, pinos para fazer marcação, vocês encontram na Tony West Couros. Esses são os nossos patrocinadores e quem eu indico de coração para vocês. Daí na sequência eu faço a furação das lâminas e também de todo o chassi, né? E uma dica importante é utilizar o RPM baixo da lixadeira de cinta, mesmo para brocas pequenas assim, para qualquer furação que eu vou fazer nas minhas peças, geralmente eu utilizo o menor RPM da furadeira, tá? Que é para não queimar a broca. Por incrível que pareça, o ideal ali para essa broca seria eu utilizar um RPM maior,
mas utilizando o menor RPM da furadeira e trabalhando com calma ali na hora de descer, a afiação da broca dura muito tempo mesmo. Eu não tenho problema de perca nem nada, é só trabalhar da forma correta aqui, com calma, que dura muito tempo a broca. Com a furação pronta, eu vou fazer o recartilhado paralelo de apoio de polegar no dorso da peça. E para essas peças eu vou utilizar limas de zigrinar mesmo. Essa é uma ferramenta difícil de encontrar, galera. Sempre a galera me pergunta muito onde encontra, onde acha. Geralmente são peças importadas, tá? A gente compra de fora. Essa minha também já está bem gasta. Vou precisar achar mais, tá? Se eu não me engano, a JP Abrasivos está trabalhando com esse tipo de lima hoje em dia, mas ela é uma lima mais estreita da JP Abrasivos, né? Eu gosto dessa lima mais larga. Eu vou dar uma olhada lá, se eu não encontrar, vou comprar com eles mesmos, tá? Se eu vou dar uma procurada na internet, caso eu não encontre, vou comprar aquela mais estreita da JP Abrasivos, que está vendendo aqui a lima que a Piferd está fabricando, beleza? E um detalhe importante que eu esqueci de falar, tá? Antes de fazer esse acabamento, o recartilhado paralelo de apoio de polegar, né, o zigrinado, a gente vai retificar essa peça até o grão 220, já praticamente acabada a face da peça, tá? Por que isso? A gente precisa de uma face plana para estar trabalhando depois, né? E quando a gente faz esse acabamento já praticamente pronto na lâmina, depois da têmpera é só dar um passezinho ali, é rapidinho, já fica tudo bem alinhadinho, a gente não tem dor de cabeça. Eu estou utilizando ali, começando com uma lixa grão 36, cerâmica, tá? Se eu não me engano é a Bora 7, mas geralmente eu faço todo esse processo aí com óxido de alumínio convencional mesmo. Antes, né, eu dou um banho de ácido para tirar a carepa e depois eu venho retificando aí. Essa lixa da Bora 7, vocês estão vendo que ela tá pulando bastante, é que ela tá praticamente estourando, tá? Por isso que eu estou utilizando aí para fazer esse processo. Eu faço alguns processos na fresa para ter mais precisão, como por exemplo a usinagem dos trilhos e dos ombros do botão, mas isso não vai me livrar do processo de lima. Eu vou ter que fazer todo o ajuste de forma manual nas limas, na bancada, tá? Eu sempre trabalho ali devagarzinho para a gente não ter folga ali, né, em excesso nos trilhos, né, e nos ombros do botão, tá? E um detalhe importante também é que essa fresa não é minha, tá? Eu faço em outra empresa esse trabalho aí. A usinagem de toda a estrutura do canivete, né, inclusive dessa pecinha aí que é a alma, tem que ser feita da mesma forma da parte feita em aço, tá? Então eu faço toda a traçagem e faço a usinagem de contorno e tudo mais, furação da mesma forma, tá? A única diferença é que eu vou sempre passando a furação de uma peça para outra, para que fique tudo bem alinhadinho. Um detalhe interessante é que o latão, ele aquece muito, então na hora que a gente vai trabalhar tem que tomar cuidado, porque senão queima tudo a ponta dos dedos. Canivetes no geral tem muito trabalho de lima, muito trabalho de ajuste, e esse daí não é diferente, né? E vocês estão vendo aí a usinagem do alojamento da mola da parte inferior. Com a estrutura praticamente pronta ali, eu vou partir para o desbaste das peças. Eu gosto de trabalhar a mão livre, tá, galera? No flat da lixadeira de cinta, eu utilizo um topzinho para limitar a altura do desbaste, então até onde esse desbaste vai ir. Dessa forma eu vou ter uma linha simétrica de ambos os lados. E depois, na hora de fazer o acabamento e tudo mais, é só manter essa linha igual. Então a gente trabalha de uma forma bem tranquila, né? Eu faço esse desbaste utilizando uma lixa grão 100. Para peças pequenas assim, eu faço com lixa 100, no máximo estourando uma lixa grão 80, tá? Por quê? Com a 36, às vezes a gente perde a mão, tira demais e aí dançou, né? A gente sempre consegue tirar mais, mas adicionar material aí nesse caso não dá. Tá? Então, sempre trabalhe com cuidado, refrigerando bastante a peça. Eu não sei se vocês repararam ali, mas eu acabei, tô colocando o dedinho no cantinho do flat para ver o quanto que essa lixa tá para fora. Nesse caso, eu deixo ela praticamente zero, deixo pouquinho só para fora, mas praticamente zero para mim ter um cantinho ali bem puxado para uns 90 graus, tá? Com toda a usinagem pronta, eu vou partir para a têmpera, e a têmpera dessas peças vai ser a têmpera seletiva, que consiste em aquecer apenas o fio e depois dar o choque térmico. Antes desse processo, eu fiz a normalização no meu forno de temperatura controlada, e após esse processo, eu vou fazer o revenimento por cerca de 200 graus Celsius ali, entre 180 e 200 graus Celsius por 1 hora, tá? Ciclo de apenas 1 hora. Geralmente para canivetes eu faço um ciclo a 180 graus, tá? Porque eu quero que ele seja um pouquinho mais duro. Então acho que 180 graus fica bem maneiro a 1 hora. E é importante é o seguinte, esse canivete ele tem que estar a 180 graus por 1 hora. Não é colocar no forno, ligar o forno e deixar lá 1 hora, não.
porque senão você vai ter um tempo gradativo ali de aquecimento de temperatura e aí no final ele não vai ter esse revenimento por 1 hora. Então a gente coloca lá no forno, espera ele dar os 180 graus no interno do forno. Quando ele der os 180 graus, aí a gente começa a contar a 1 hora, tá? De preferência, coloca a peça lá dentro e liga para ela também aquecendo junto com o forno ali. Quando o forno chegar no 180, a peça também esteja por volta dos 180. Para as empunhaduras, um cliente escolheu o pau-ferro negro da Gavião Madeiras, que é uma madeira top, e o outro cliente escolheu fibra de carbono. Depois de retificar a face, eu faço o desenho da silhueta, como vocês viram ali com o canetão mesmo. Na fibra de carbono não precisa, né? E aí eu faço o corte na minha serra-fita. Essa é uma serra-fita que ela não é de bancada, tá, galera? Ela é uma serra-fita manual ali, mas eu adaptei na parede. É só fazer o corte e depois de fazer o corte eu vou colar a alma ali de latão na estrutura, né, nas talas, e vou transferir a furação do latão para as talas, e daí eu vou fazer o alojamento de cabeça de parafuso. No final ali de ambos os canivetes tem o alojamento de 2 cabeças, né, e tem um terceiro furo que é para passar um fiel. O canivete com empunhadura em madeira, ele tem um clipe metálico para prender no cinto ou até mesmo no bolso, e eu vou fazer ele de aço 51/60 também, 8 milímetros de espessura, tá? Que aí eu consigo trabalhar bem e eu trabalho na espessura dele mesmo. Uma dica importante é quando você vai trabalhar com miudez assim, eu deixo ele preso na barrinha ali, tá vendo? Ó? Eu faço as marcações de limite de comprimento, já deixo ele na largura que eu vou trabalhar e eu vou trabalhar ele todinho preso na barra, fixo na barra até finalizar ele. Quando ele estiver todo finalizadinho, eu vou fazer uma pré-usinagem do alojamento dele na tala e vou fazer um ajuste fino a quente. Então eu vou aquecer a cabeça dele e vou pressionar contra a tala ali no pré-alojamento que eu já tinha feito, e ele vai ficar bem maneiro. Depois disso eu vou fazer todo o tratamento térmico dele, têmpera, revenimento e tudo mais, que ele tem que ser temperado também. Agora é só fazer o acabamento das empunhaduras. Eu parafuso um suporte ali onde seria a lâmina para mim ter mais apoio, e eu vou raiar todos os cantos na parte flutuante da lixadeira de cinta, até a lixa mais fina que eu tiver aqui, por exemplo, uma lixa 600 ou 400, de preferência flexível, tá? Que aí a gente consegue fazer tudo bem raiadinho sem deixar muito vinco. Se a gente faz esse processo no flat da lixadeira, ela fica com muito vinco. Depois eu vou fazer o acabamento manual também, até a mesma lixa que eu lixei, né, na lixadeira, ou até mais finas, né, por exemplo, até 1 grão 1000, tá? Daquela forma, naquele sisteminha de engraxate, sabe? Segurando e lixando para cima e para baixo. Eu faço a geometria de fio e o acabamento das lâminas, tudo no flat até o grão 220, tá? É importante a gente fazer esse processo bem devagar, no RPM baixinho na lixadeira, para não aquecer demais. Depois disso eu vou fosfatizar as peças no fosfato de manganês a 95 graus Celsius. Daí agora é só fazer a montagem das peças, né? Um detalhe importante quando a gente vai fazer peças que tem montagem e desmontagem, canivete, lâminas takedown, sempre peças que tem montagem e desmontagem, faça todo o ajuste que você tem para fazer antes de fazer os acabamentos finais, né? Porque senão depois você se enrola todo. Por exemplo, se ali nesse processo eu tivesse que fazer mais algum outro tipo de ajuste, na lâmina, por exemplo, eu ia ter que fosfatizar tudo de novo. Então, eu ia ter que aquecer fosfato e tudo mais, e isso gera custos, né? Então, a gente tem que deixar tudo certinho antes de fazer os acabamentos finais, como, por exemplo, a fosfatização. E isso sempre para peças que são montáveis, né? Peças desmontáveis, aliás. Bom, galera, agora aqui fazer a bainha em Kydex e eu quebrei a cabeça. Vamos ver se vai ficar legal. Mas a parte de baixo vai ser plana, onde eu vou fixar o clipe e tudo mais. Aqui vai ser uma dobra. E aqui eu vou aquecer também e formar, mas não muito. Vou formar em cima aqui assim, né? Apertando com as mãos mesmo. Mas não vou formar muito para não entrar aqui, para não ficar travando muito na hora de tirar e pôr da bainha, né? Eu quero pegar só mais o formato geral para ele não ficar tem que ficar dando uns trancão para sair. E a parte de baixo aqui eu vou deixar reta, vou deixar plana do jeito que tá, para fixar o clipe, né? Vamos ver aí se vai correr tudo bem. Esse é meio chatinho cortar aqui, né? Eu deixei com sobra, com bastante sobra da largura. Eu quero que ela fique um pouquinho mais fina aqui embaixo ainda também. Então deixei com sobra da largura, né? Esse corte vir pra cima, e já tem que dar o acabamento nessas dobrinhas tudo antes de aquecer com o soprador e dobrar. Esse processo da prensagem do Kydex, geralmente eu faço da forma convencional, né? Então eu aqueço a placa no forno a 180 graus ali, até ela ficar no ponto de prensagem, tiro e faço
a moldagem ali da bainha na minha prensa para Kydex, né? Mas essa peça em especial, eu precisava que a base dela ficasse plana e tudo numa peça só, né? Então não daria para mim aquecer já por conta disso, né? Porque a base dela tem que ficar plana, então como é que eu vou aquecer lá no forno, né? Que ela ia amolecer também. Então eu optei por fazer pelo soprador térmico. É importante utilizar um soprador térmico de qualidade aí, né? E aí eu vou aquecendo e vou formando de acordo com o que eu preciso. Para aquecer só a parte de cima, sem aquecer a parte de baixo, eu utilizo um espaçador ali, uma placa, né? Para o ar quente não entrar em contato com a placa de baixo. Eu passo bastante fita, né, no canivete aí, aquele plástico filme, né, para ele dar uma camada ali de espaço também entre as placas, né, e para ele não moldar tanto nos raios positivos ali, né, e nem nos raios negativos também. Se fosse fazer isso da forma convencional, eu teria que encher essa peça de preenchimento para que ela não travasse tanto na hora de tirar e pôr da bainha. Fazendo dessa forma, eu consigo ir apertando ali aonde eu quero que ela trave, e aonde eu não quero que ela trave, eu não pressiono. Eu vou ali com as mãos com cuidado. Eu estava meio na dúvida se ia dar certo ou não fazer dessa forma, e deu super certo. E galera, um detalhe legal é que vocês encontram esses insumos para trabalhar com as bainhas em Kydex lá com o Fábio da Franco Trilha, tá? Então, se você quiser, entre em contato com ele lá para adquirir as peças, tá? Depois que eu faço toda essa prensagem, eu vou usinar o contorno, eu faço a furação ali, coloco os parafusos só para ela não ficar se movimentando e vou fazer a usinagem na lixadeira de cinta do contorno geral dela. Daí é só parafusar tudo, fazer a montagem, prender o clipe e está pronta a nossa bainha. E lembrando, meus amigos, as peças são feitas sob encomenda, mas toda quarta-feira tem peça disponível no nosso grupo. Aqui na descrição do vídeo tem links e contatos dos nossos patrocinadores, e os primeiros links e contatos ali são os meus, tá? Então, se você quiser entrar em contato, é só chamar no WhatsApp. Fiquem com Deus, um forte abraço.